Seja bem-vindo ao canal Culture Revival. Hoje nós vamos assistir a um corte do pastor Luciano Subirá sobre o porquê Deus permite o mal na vida do crente. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. É verdade que o diabo só toca em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou uma permissão soberana de Deus. E no livro de Jó não é Jó dando a permissão. Só que para nós é desconfortável imaginar Deus entregando alguém de bandeja, em algum nível de exposição mesmo que não seja completo, ao diabo. Mas mesmo se a gente tirasse o livro de Jó da Bíblia, não resolveria o problema. Por quê? Lucas capítulo 22, se você for rápido o endereço, abra comigo lá. Lucas 22, versos 31 e 32, tem a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que é no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Eu imagino os dois andando, caminhando juntos, e Jesus dizendo que está no 31, Simão, Simão, por 7 vezes... Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguidas, repetido. Todas as 7 vezes na Bíblia, o que vem é alguma crise que vai ser tratada. Eu acho que se Pedro tivesse essa revelação, só de ouvir isso já dava um frio na espinha. Acho que ele já pensaria, deu ruim. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Gente, não é uma conversa comum. Então, Pedro, deixa eu te dar a letra. Satanás, o cão, o caborja, quer peneirar vocês. Quer passar a peneira, é ver o que fica e o que passa. O cão quer peneirar vocês e ver o que é que sobra. Imagina a cara de perplexo, surpreso de Pedro, olhando para Jesus, dizendo, o Senhor não permitiria isso, não é verdade? Imagina Jesus numa pausa dramática, mantendo silêncio, sem responder nada. E o Pedro insistindo, Jesus, o Senhor não permitiria uma coisa dessa, permitiria. Imagina Jesus dando até uma subiadinha de responder. Mas o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu orei por você. Imagino já Pedro querendo dar um suspiro, graças a Deus não vai acontecer. E Jesus termina, para que a sua fé não desfaleça. Resumindo, permissão concedida, a peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou te abandonando, isso não significa que eu estou virando as costas para você, eu sou seu intercessor. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu dar uma permissão divina para uma ação satânica contra você não significa que eu te abandonei. E nem que eu não possa tirar lucro dessa situação. Eu estou intercedendo para a sua fé não desfalecer. Mais do que isso, quando você se converter, porque esse processo não vai te destruir, vai te aperfeiçoar. Usa o seu crescimento para fortalecer os seus irmãos. Não dá para negar isso, gente. E se a gente tirasse esse texto da Bíblia também? Aí você vai ter que lidar com Apocalipse 2:10, carta ao anjo da igreja de Esmirna. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão. O diabo, Deus diz que é o diabo. E não só diz, gente, uma casualidade aí vai rolar. Ele está dizendo é o diabo. Mas ele não diz, usa a autoridade do crente, repreende em nome de Jesus. E há momentos que é assim que nós vamos lidar. Ele só diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? Não é apenas comprometido. Fiel é de fato a atitude daquele que tem fé. O que ele está dizendo é, fica comprometido como um sinal de que você continua crendo. Não há razão para duvidar. Mesmo que por alguma razão que você não entenda, eu permita o diabo te arrastar para a prisão. Confia em mim. Deus não tem que ficar dando satisfação do que faz por que faz. E ele tem uma forma de agir que é invisível aos nossos olhos. Mas nós temos uma declaração de Jesus a Pedro no momento do lava-pés. E diz, Pedro, o que eu faço? Não entenderás agora, entenderás depois. Ou seja, ele está dizendo, você não precisa entender nesse momento. Nesse momento você precisa confiar. Mas a boa notícia é que em algum outro momento nós poderemos entender. Talvez ainda nessa vida, talvez no porvir. Eu gosto de uma frase, por isso que eu brinquei que hoje é o dia de citar Lutero. Também atribuído a Lutero, ele diz, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Eu e você não precisamos conhecer os caminhos nem os processos. Nós sabemos os resultados onde ele vai nos levar. Adversidades que Deus permite não significa que ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa. E um dia eu vi um pregador, o fogo não queimou nada. Eu pensei, não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes, a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele. Nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. A turma diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam. Porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso.
E Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor. Não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas aquilo que Deus tem de forma geral para todos nós. Ele tem aspectos individuais do propósito. Nos chama alguns de nós para algumas coisas, outros para outras. E por causa do propósito, Deus diz: eu vou fazer tudo conspirar em teu favor. Ele começa a dar sonhos proféticos para José, dizendo: meu propósito é te levantar como um governante. Sua própria família se curvará diante da autoridade que eu vou lhe dar. José, na imaturidade, não administra bem a revelação, dá com a língua nos dentes, fala o que não precisa para quem não tem que ouvir. Seus irmãos ficam com inveja e simplesmente tentam puxar o seu tapete e o vendem como escravo, dizendo: vamos ver o que será dos seus sonhos. Lá no Egito, a Bíblia diz que ainda que como escravo, Deus era com ele. Porque circunstâncias difíceis não significa que Deus nos abandonou. Ele cresce e prospera na casa de Potifar, mas porque é fiel a Deus, não aceita os convites e as propostas da mulher de Potifar para ir para a cama com ela. Ele injustamente é preso, agora ele vai para a cadeia. O cenário está parecendo pior do que o primeiro, mas a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Porque as circunstâncias adversas não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina é a palavra e a declaração dele de que ele estaria conosco. Mas quando chega a hora certa, o José está na cara do gol, no timing perfeito para viver o plano de Deus. Por quê? Nosso destino profético não está na mão das pessoas, nem tampouco daquelas que nos odeiam ou querem nos sabotar. O nosso destino, o nosso propósito está na mão de um Deus que pode usar até aquilo que tentam contra nós para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Em Gênesis 45, dos versos 5 a 8, por 3 vezes, José repete para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para o Egito. Ele diz: não foi vocês que me venderam para cá, Deus me trouxe. Por 3 vezes ele diz: Deus trouxe. Isso pode levar alguns a concluir de forma equivocada que existe uma espécie de fatalismo, de predeterminismo arbitrário. Então essas pessoas não escolheram fazer o mal contra José. Deus determinou que assim fosse porque ele queria. Será que é isso que a Escritura nos ensina? Não. Porque a explicação bíblica vem do todo da Escritura e não de parte dela. Em Gênesis 50, 20... o mesmo José, falando com os mesmos irmãos, ele diz: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ele diz: a parte de vocês, eu não vou tirar a responsabilidade. Vocês tentaram me derrubar. Vocês intentaram e planejaram o mal, mas Deus, para quem não há refúgio, tudo é reciclável, transformou a maldade de vocês em bem, porque eu sou fiel a Ele, eu estou debaixo do propósito, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Agora, se Deus pode usar o ataque de pessoas que não estão te apoiando, você acredita mesmo que os ataques de Satanás fogem ao controle de Deus? Ele tem o poder de usar os mesmos ataques e transformá-los em verdadeiras sataneiras, armadilhas, que façam com que o diabo, no final do processo, chegue a uma conclusão junto conosco. Ele cooperou em vez de atrapalhar. Obviamente não estou falando daquilo que a Bíblia adverte de não dar lugar ao diabo. Alguns o diabo está agindo porque eles deram espaço e não era nada do que Deus queria. Mas há outros que não cederam espaço. E alguma permissão divina está te surpreendendo. Confie que qualquer permissão divina para uma ação satânica não é um abandono, é um gerenciamento da mente mais brilhante que ninguém desse universo jamais poderá entender ou acompanhar, mas que tem um compromisso de cuidado com cada um de nós. O que eu estou dizendo e compartilhando essas verdades bíblicas? Porque entendê-las trouxe uma profunda mudança na minha relação com Deus, na minha jornada de fé. Em agosto de 93, eu tive um acidente de carro, que não fosse uma intervenção divina, teria sido fatal. E o crente dizer que foi milagre é uma coisa porque crente é empolgado. Mas quando médicos não cristãos começam a te atestar isso, mostrar todos os resultados dos exames e dizer quais seriam as implicações naturais, ficar te dizendo: teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, isso é milagre, é porque algo aconteceu. Mas sabe, esse acidente me deixou em crise, porque enquanto todo mundo falava dos milagres, eu ficava pensando comigo: milagre por milagre, já que Deus ia fazer um... Eu não bati em ninguém, ninguém bateu em mim. Eu estava na estrada, mas eu tive uma aquaplanagem e o carro caiu ribanceira abaixo. Eu tinha acabado de trocar de carro e pensei, estava de mudança de São Paulo para Curitiba. Falei, quando chegar lá, faço o seguro. Até hoje não fiz, porque deu perda total naquele carro. Tudo que estava dentro do carro era toda a minha mudança, tudo que eu tinha. O Paraty, para quem lembra dos carros antigos, com o banco abaixado, tudo carregado até o teto. O que não se perdeu no acidente foi roubado enquanto era socorrido.
Eu descubro que eu estou no hospital só com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada e que eu não tenho mais nada. Paralelo a isso, várias outras áreas da minha vida resolveram desmoronar tudo de uma vez, como se eu tivesse ganhado o dom do para-raio. Tudo caía em cima de mim. E eu ficava dizendo para Deus, milagre por milagre, já que o Senhor ia fazer, eu não podia ter arrumado o carro na estrada. Em vez de deixar eu me arrebentar lá na ribanceira para depois dizer, salvei você, viu? Você não dava para fazer um milagre inteiro? Enquanto todo mundo estava empolgado, eu estava triste. Até porque eu dizia para Deus, cadê o seu cuidado? Cadê o seu amor? Cadê a sua proteção? Enquanto todo mundo estava olhando minha vida, tendo sido guardada, eu ficava olhando para as perdas materiais. Mas a dor não era o que é material. Era ler de forma equivocada naquilo que Deus não tinha sido um bom Deus. Que não tinha demonstrado amor e cuidado. E o pior é que ele não dava satisfação de nada. E não foi por falta de pedir. Dizer, por favor, me diga o que está acontecendo. E Deus não falava nada. Eu ameacei ele, falei que ia fazer greve no ministério, que ia parar. Nada. 1 ano e 3 meses depois, esse acidente acabou trazendo mudança. Eu deixei o ministério itinerante e fui para o pastorado. Depois de um tempo sendo provado à frente do pastorado, chegou o momento de ser reconhecido e ordenado. No dia da ordenação, eu e mais 2 colegas estamos recebendo oração em posição de mãos. E um dos pastores, na hora que impõe as mãos sobre mim para orar comigo, ele tem uma visão aberta de um anjo de Deus em pé ao meu lado. Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu o anjo falar com ele como você está me ouvindo. E para encurtar a história, o anjo disse, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás. Porque eu dizia para Deus, você é coisa do cão. O tempo todo na oração. Eu dizia, mas nós 2 sabemos que o diabo só toca com permissão. Eu dizia para Deus, nós 2 sabemos que ou é uma permissão humana ou uma divina. E nós 2 sabemos que não fui eu que dei a permissão. Então está dizendo para ele, por que é que o Senhor daria? Eu fui fiel. Sabota o crente meia boca, não eu. E o anjo diz, diga para ele que, como ele diz nas orações, de fato foi Satanás. O que Satanás o via como uma ameaça e queria pará-lo. Mas o anjo diz, diga para ele por que Deus o permitiu. Em agosto desse ano isso completa 30 anos. E sabe o que é o curioso? Eu ainda tenho vergonha de contar essa história. O anjo disse, Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. E o sucesso se transformaria em fracasso. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Deus precisava pará-lo e decidiu usar essa circunstância. O Senhor vai segurá-lo nessa cidade por um tempo até tratar profundamente com ele. Mas somente depois de muitos anos, liberá-lo para voltar a correr e viajar não só ao Brasil, mas às nações. Mal sabia eu que esse castigo ia levar pelo menos uns 25 anos, antes de voltar a fazer o que ele estava fazendo. Mas quando eu consegui entender o outro lado, a outra versão, a vergonha era enorme. Eu dizia para Deus, me perdoa. Eu estava aqui protestando, murmurando, reclamando da sua suposta falta de amor e cuidado, enquanto o Senhor estava cuidando de mim. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É o que a Bíblia diz, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não é porque você não está vendo que Ele não está agindo. Mas eu descobri que Deus colocou diante do diabo uma sataneira. Ele doido para me destruir. Deus diz, vai que é tua. Pega o menino na estrada. E hoje, quando eu olho para trás, eu irônico e sarcasticamente falo pro cão, tu foi uma bênção na minha vida. E a vontade de dizer, mané, achou que ia me destruir e contribuiu com o processo. Quem está entendendo? Irmãos, eu acredito que essa palavra é muito importante nos dias de hoje. Muita gente busca a Deus achando que isso vai significar uma vida sem dificuldades. Porém, a realidade nos mostra que a fé verdadeira vai muito além disso. É crucial entendermos que ao longo da história, Deus permitiu que até mesmo seus servos mais fiéis enfrentassem adversidades, não como castigo, mas como parte de um plano maior e muitas vezes incompreensível aos nossos olhos limitados. Portanto, é fundamental mantermos nossa fé inabalável, não apenas nos momentos de tranquilidade, mas principalmente diante das tempestades que podem surgir. Deus espera que tenhamos uma fé que nos sustente e nos guie em meio às adversidades, que possamos fortalecer nossa fé e confiança no Senhor, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, nos capacitando para enfrentar o que quer que venha em nosso caminho. Qual a sua opinião sobre esse tema? Responda nos comentários abaixo. Caso você queira assistir a pregação completa, o link vai estar no comentário fixado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.